Olá, eu sou o Paulo, estou aqui para apresentar o meu trabalho intitulado Filtros Multifuncionais Inovadores baseados em esponjas de grafeno e partículas de prata. Esse trabalho foi orientado pela professora Carolina de Matos Jaures e pelo professor José Bordim. Atualmente existem diversos poluentes na água que são extremamente difíceis de remover por sistemas de tratamento convencional, possibilitando que a água que chega às nossas torneiras ainda seja suficientemente poluída a ponto de causar dano à nossa saúde. Para isso é preciso buscar soluções inovadoras e tecnológicas para a remoção desses contaminantes da água. Um exemplo são os filtros nanotecnológicos baseados em esponjas de grafeno porosas. Eles são formados a partir de uma rede de espécies de grafeno tridimensional que transferem as características de uma nanoestrutura para uma macroestrutura, além de serem extremamente leves e possuírem uma alta resistência mecânica. Entretanto, essas propriedades podem ser melhoradas ainda mais com a adição de nanopartículas metálicas, como por exemplo as partículas de prata, que vão melhorar as propriedades eletroquímicas, adicionar uma atividade antimicrobiana e melhorar as propriedades catalíticas, permitindo esses materiais serem aplicados na sensoriamento e degradação de poluentes e também na desinfecção da água. Desse modo, nosso trabalho tem como objetivo sintetizar e caracterizar filtros de esponjas de grafeno porosas decorados com partículas de prata. Tudo isso em uma única etapa e de uma forma sustentável, realizando um estudo teórico e experimental sobre o efeito da quantidade e ordem de adição dos reagentes na formação de diferentes macroestruturas com diferentes propriedades e características. Para isso, primeiramente, nós partimos da oxidação do grafite a óxido de grafite, depois da esfoliação do óxido de grafite a óxido de grafeno, através do processo de sonicação. E por último, uma redução termoquímica, onde nós adicionamos os íons prata na presença e na ausência do surfactante CTAB. Esse é um método extremamente sustentável e inovador, que já foi patenteado pelo nosso grupo de pesquisa. A partir de prontos, os materiais passaram por diversos métodos de caracterização. Aqui nós apresentaremos apenas os principais resultados. Nós também realizamos um estudo teórico para nos auxiliar na explicação matemática da formação das diferentes macroestruturas. Para isso, nesse estudo teórico, nós aplicamos um campo de força Martini e um modelo Corset-Granit, onde permite a simplificação do nosso sistema. Aqui nós temos a representação de uma folha de óxido de grafeno com 20% da superfície oxidada. O mesmo modelo de representação foi utilizado para o surfactante CTAB e para os íons prata. O primeiro resultado que nós encontramos foi o aspecto físico dos nossos materiais. Aqui nós temos eles quando são retirados do autoclave, após o processo de lavagem, onde nós temos os hidrogéis, e após o processo de secagem, onde nós temos os aerogéis. Nós notamos a formação de uma estrutura, de macroestruturas coesas e autossuportadas. Através da microscopia eletrônica de varredura, primeiramente nós conseguimos observar a formação de uma macroestrutura porosa que é constituída por folhas de espécie de grafeno. A partir da adição dos íons prata, nós observamos a formação de partículas em tamanho nanométrico e micrométrico no formato de esferas, fios e cubos. Com a adição do surfactante CTAB, nós conseguimos moldar o tamanho dessas partículas para um tamanho apenas nanométrico. Entretanto, quando a quantidade de prata é aumentada, o tamanho dessas partículas também aumenta. Aqui nós temos um quadro de concentração das espécies no nosso sistema, no nosso modelo teórico, onde nós temos 10 milimolar do sal de prata e 3 milimolar do CTAB. Nós conseguimos observar que nesse sistema, tanto no gráfico, quanto no vídeo, quanto no esquema, que quando o CTAB é adicionado ao sistema, ele fica preferencialmente absorvido à folha de espécie de grafeno, seguido dos íons prata. Isso nos ajuda a explicar a formação das diferentes macroestruturas. Nós também observamos o efeito geométrico de borda, onde os íons prata preferem se acumular preferencialmente nas bordas da espécie de grafeno. Isso foi observado tanto no teórico quanto no experimental. No experimental, as nanopartículas estão formadas preferencialmente nas bordas e dobras das folhas de espécie de grafeno. Na espectroscopia Raman, nós observamos para todas as macroestruturas a formação das três principais bandas do grafeno, a banda D, a banda G e a banda D'. Na difratometria de raio-x, nós observamos os picos característicos do prata e do óxido de prata. Ainda nós pretendemos fazer uma atividade catalítica para a degradação do azul de metileno e a atividade antimicrobiana desses materiais. Nós conseguimos concluir que nós observamos a formação de esponjas de grafeno decoradas com micro e nanopartículas de prata, formando diferentes morfologias conforme a rota, e a observação do efeito de borda. Muito obrigado a todos.